Marcelo Melo, coletiva de Lisca, falando que isolou o Cano. Vamos assistir a coletiva de Lisca, rapidinho, pra gente encerrar? Falando que isolou o Cano, lembrou o Cano do Vasco, como ele era técnico, 12 jogos, 1 gol. Vou assistir a coletiva de Lisca. Será que é muito grande? Sim, mas a pergunta é outra. Você mudou no time titular e tirou o Rodrigo Fernandes, talvez tenha mais chamado a atenção. Certo. Por que ele não foi titular hoje? Pela questão que eu precisava equilibrar na parte técnica, né? Lisca é o inimigo do microfone também, né? Fernando Diniz fala assim. Lisca trabalha aqui, ó, no microfone, o carro do ovo. Hoje. Pela questão que eu precisava equilibrar na parte técnica, né? O Camacho tem mais jogo, conhece bem a maneira que o Fernando joga. Você deve saber que o Camacho sempre foi um homem de confiança dele, né? A leitura de jogo sem a bola também, o Rodrigo ainda está muito condicionado no homem, que é a característica dele, e é um grande jogador, né? Mas como eu estou mudando as referências de marcação... Deixa o like aí que você não vai ver canal nenhum tendo esse nível de informação, hein? Por mais que esteja acessível para todo mundo. Deixa o like aí embaixo. A nossa referência agora é bola, espaço, companheiros e adversário. Nós não perseguimos mais homens, né? Atrás dos homens. Então, o Rodrigo tem um pouquinho de dificuldade, mas já está assimilando, melhorou muito. Lá em Fortaleza a gente baixou demais. Ele e o Bruno tiveram muita dificuldade na marcação zonal, fechamento de passe, né, basculação. Então, eu precisava desse jogo também um pouquinho mais de qualidade de jogo, né, que o Camacho me dá muito na iniciação, além do conhecimento do sistema do adversário, né, porque... Fernando faz um trabalho totalmente diferente, né, do que nós estamos acostumados, né? Só ele faz esse tipo de jogo, paralela, cheia, enche o lado do campo, trabalha passe entre linhas, combinações. O time dele é muito associativo, né? E o Camacho ia me ajudar nessa situação. E estava planejado a troca já, né? Pelo desgaste que ia ter. Os 3 do meio se desgastaram muito, Zanocelo, o Camacho, tu pode ver que os 2 saíram, né? E aqui nós estamos trocando o eu pelo nós, né? E o Rodrigo entrou muito bem na partida, né? Desarmando, deu um passe lindo para o segundo gol. Já está entendendo melhor também, né? A dinâmica do jogo que a gente quer. Então eu fico muito feliz porque eu tenho alguns jogadores ali que podem jogar, né? Por isso. E o Batistão, porque o Batistão na beirada ele está com um pouco de dificuldade, sabe? Dentro do sistema, né? E ali eu tenho 2 meninos de muita qualidade, né? Que é o Barbosa, que é um ótimo jogador, gente, ele tem 21 anos, é um jogador de mão cheia. Lá em Fortaleza ele entrou na meia pelo lado, hoje ele jogou de extrema, pé invertido, muito bem também, sem a bola, é um cara que cumpre muito taticamente. E o Batistão, por não estar muito acostumado a jogar ali, ele sentiu um pouco os fundamentos da posição. Até a sustentação, tu vê que ele tem dificuldade de proteger. O Juninho Capixaba lá saiu muitas vezes de trás dele, ganhou as bolas. E o Batistão eu pretendo usar mais por dentro, né? Mais por cento, ou 2 atacantes, como ele entrou hoje, né? E entrou muito bem junto com o Léo. Agora eu entendi porque que as coletivas de Lisca tem meia hora, porque ele dá resposta de 40 minutos cada uma, né? Fez a jogada para nossa revirada, né? Que ele deu um passe muito bonito para o Marcos Leonardo. O Marcos estava brabo ali no vestiário, porque ele entrou com a esquerda, né? E acabou errando a chapada, né? Mas foi por questões táticas, né? O Rodrigo mais por questões técnico-táticas e o Batistão tática, né? Mais é pela tática, porque a gente precisava para essa partida. Nós precisávamos pressionar também de fora para dentro, né? Os zagueiros deles que constroem muito aberto. E o Batistão não tem essa facilidade que o Barbosa tem, né? Então foi por isso, né? Mas pode ver que os 2 entraram muito bem, né? O Ângelo entrou muito bem, o Sandri que entrou um pouco afobado, né? Por muito tempo eu entrei ali para ter um pouquinho mais de força de marcação, de salto no espaço, que o Carlos já não me dá mais isso, ele me dá consistência, ele me dá articulação, mas ele não agride muito a última linha, e o Sandri fez muito bem nos 3 treinos que ele fez, né? Mas com excesso de vontade, eu acho que ele acabou se precipitando naquele lance, né? Eu vi ali um pênalti bem cachorrinho, né? Bem... Mas dá para dar, né? Porque ele achou que o jogador, o Martins, ele saiu para um lado e ele... E aí você vai para... Olha só como é que eu falo, né? Você vai para outra coletiva, na outra abre falando, uma vergonha, a arbitragem do futebol brasileiro. Nossa, como é ridícula essa arbitragem. Mais um jogo em que a arbitragem decide a partida. Não deu o pênalti pra gente. Aí você vai pra outra coletiva também assim, pênalti meio safado, até dá pra dar, mas é meio safado esse pênalti, né? Você olha ali, ó, ele tipo assim, ele tá contestando o pênalti que deu, o outro contesta o pênalti que não deu. Aí, meu amigo, nunca a arbitragem vai estar certa também. A arbitragem que já é uma merda, fica pior ainda, né? Entrou, e ele voltou, né? E quando ele voltou, o Sandri bateu nele, realmente, né? E a gente sentiu um pouco a maneira que foi gol, porque o jogo estava controlado, né? Os chutes de fora, mas nós temos um ótimo goleiro, né? Bater de fora tem que ser bem batido, né? E esse pênalti deu uma
deu um contra-efeito, né? A torcida estava muito bem, aproveitar para parabenizar a torcida do Santos, né? Que veio motivada hoje, apoiou os jogadores do início ao fim, não se entregou mesmo com a virada de um time que todos falam hoje que é o melhor time do momento do Brasil, e eu concordo, só você ver o cartel dos últimos 13 jogos, né? Então ali eu precisava mais força, mais Os últimos 13 dá merda, porque aí você pega a derrota pro Atlético Goianiense. Então pega só o cartel dos últimos 12 é melhor. pegada, mas houve um excesso, né? Mas a gente já correu pelo sangue também. Aqui Valeu, todo Luiz. mundo perde junto, todo mundo ganha junto. Quando erra, nós vamos insistir, nós vamos dar de novo a bola para ele, assim que o jogador pega confiança, né? Então gostei muito das trocas, né? E os jogadores estavam jogando, e quando entraram muito bem também. E eu não tenho 11 titulares, né, cara? Não tenho, infelizmente não dá para você cravar hoje isso, né? Quando os gringos vêm aqui e fazem esse rodízio, vocês elogiam, né? Mas quando é a gente, parece que nós somos professor Pardal, né? Mas eu vou sempre escalar de acordo com as nossas características, as características do adversário. E é importante que eu tenha um grupo forte, sabe? Eu tenho um grupo que... Pô, o John não jogou ainda, o John tá treinando muito, o Angulo tá treinando bem também. O Seco hoje, né, ele machucou o tornozelo, mas ele tá louco para jogar também. Os meninos estavam prontos para jogar, o Derek e o Jair. Mas o Michael Luiz... Ele não conhece o ponto final. Ele só tem vírgula pra usar, pô. O ponto dele deu problema, ele não para, ele só tem vírgula. Eles treinaram quinta, sexta, muito bem, né? E aí conversei com os dois se botaram à disposição. Eu acho que foi importante a experiência, o comando do Maicon, né? A liderança fora e dentro do campo, em posição. O Maicon também é um bom zagueiro construtor, acha uns passes interessantes também, dentro daquilo que a gente passou para eles. Então acho que é isso, cara, né? As trocas foram mais por questão, uma técnico-tática e a outra tática. Lisca, boa noite. Boa noite. Projetando agora o decorrer do campeonato, o Santos é um time que historicamente nessa competição não vem indo bem fora de casa. Tem a 6ª pior campanha como visitante. Perfeito. Porém, agora faltam 18 jogos e 10 estão fora de casa. Como você identifica o problema do Santos? Se é postura, se são vários jogadores muito jovens no elenco, e como identificar esse problema e melhorar e conseguir ajeitar o time? Boa pergunta, você tem razão, né? Se você ver a nossa campanha em casa, está entre as 4, né? Entre as 5, eu acho, pelo menos. Nossa defesa está entre as 2, 3 melhores defesas, né? Eu vi ali fazendo pergunta para o João, que ele salva o time. Realmente, o João é um grande goleiro. Mas no último jogo contra o Fortaleza, a gente já controlou bem mais, né? Hoje, os chutes foram de fora, né? Boa questão, João Guilherme. Ele no final já nem lembrava mais qual era a pergunta. Coragem, nós precisamos ter coragem, né? O que eu senti no jogo lá contra o Fortaleza? O time ainda muito receoso. Não adiantar que ele tá falando muito de Esse é Fortaleza, meu papel ele vai também, falar né? de jogo fora de E casa. esqueceu o que passou, porque a gente não pode mexer no que passou. A gente, como agredimos hoje no primeiro tempo, e neutralizamos o jogo, né, de aproximação do Fluminense. Segundo Verdade. tempo, achei que a gente baixou um pouquinho, mas também é difícil você pressionar alto o tempo todo, né? Então nós precisávamos caprichar um pouco mais. Mas tomamos o gol com 23, 24 minutos, um gol totalmente atípico, né? Não foi um lance criado, não foi um lance, né? E o segundo também, né? Uma bola que foi quebrada, nós estávamos no ataque, ela rebateu nas costas, sem intenção nenhuma, e o Arias foi esperto, já veio para a segunda bola, né? E a gente deixou um espaço que a gente não vinha deixando ali, né? Entre defesa e meio. Mas não foi uma bola trabalhada, foi uma bola longa que dificilmente o Fluminense usa, né? Nós neutralizamos o Cano hoje, que é um... Já usou algumas vezes. No último jogo, inclusive, usou. Só que normalmente usa pra Cano chegar depois da última linha. Né? Tipo assim, o lançamento ali, a bola era pra Cano receber nas costas de Maicon. Só que aí Maicon ganhou dele e a bola na espirrada sobrou pra John Arias. Então usa algumas vezes. No vídeo de análise tática anterior lá do jogo contra... Contra quem que a gente ganhou, pô, no final de semana? Não foi Red Bull Bragantino. Do Fortaleza. O jogo contra o Fortaleza tem isso. O principal artilheiro do país, ele não teve uma conclusão. Ele não participou do jogo praticamente, a gente isolou ele do jogo, né? Me lembrou muito o Cano do Vasco, eu tive dificuldade com ele, eu peguei a pior fase do Cano no Vasco, né? Eu fiz 12 jogos e ele não fez nenhum gol, ele fez um gol, né? Então... Essa frase ficou confusa, peraí. No Vasco, né? Eu fiz 12 jogos e ele não fez nenhum gol, ele fez um gol, né? Calma aí que eu vou ter que lembrar um vídeo aqui. Não, peraí que eu vou ter que... Um abraço pra Abner, meu primo.
Esse momento é nosso. Esse momento é nosso. Fase do Cano no Vasco, né? Eu fiz 12 jogos e ele não fez nenhum gol. Ele fez um gol. Você vai cuidar das nossas fronteiras. Para você vencer o mal, você não retribui o mal com o mal. Você retribui com o mal. Vocês pegaram o dinheiro. Beleza, seguimos agora só pra essa piada aqui. Né? Um Qual abraço. fase do Feliz. Cano no Vasco, né? Eu fiz 12 jogos e ele não fez nenhum gol. Ele fez um gol. Né? Então, realmente, a gente precisa estar mais compacto, sabe? Poder subir o bloco, mas subir a linha defensiva, não espaçar muito. Eu detectei um pouco de espaçamento quando eu cheguei. E, principalmente, a gente estava muito submisso ao adversário, né? Sempre correndo atrás, eles nos levando para algumas situações fora da nossa posição real no campo. E quando a gente roubava a bola, a gente estava muito desorganizado para poder começar a ação ofensiva. Então, tudo isso eu estou trabalhando, nós vamos melhorar muito isso, né? E espero que a gente possa, fora de casa, pontuar para a gente não jogar só em transição. Essa foi a resposta, se eu não me engano, da segunda pergunta. Lisca, boa noite. Felipe Boa noite. Cardoso, Esporte por Esporte. Pô, aí não Não dá. jogar só em transição. Lisca, boa noite. Felipe Boa noite. Cardoso, Esporte por Esporte. Pegando um gancho agora numa parte dessa sua resposta, e numa resposta sua para mim mesmo, na sua apresentação, quando você chegou, você fez uma série uma lista ali das coisas que precisavam mudar nesse time do Santos. Com essa uma semana de trabalho, sem contar os 2 primeiros treinos lá antes do Fortaleza, Ele faz propaganda do TNT aqui na frente, pô. Não é possível. Ele toma os goles. queria que você fizesse uma comparação, uma avaliação do jogo de hoje, mas comparado à sua semana de treinos. O que você passou para eles, o que já foi absorvido, o que falta eles absorverem um pouquinho mais ainda? Muita coisa, Obrigado. né? Porque a gente está falando de uma semana e todo mundo, pô, agora tu teve um tempão, pô, uma semana, cara. Mas o futebol brasileiro realmente é difícil, né? E Em uma das razões que em uma semana dá pra você assumir o esporte e largar pra assumir o me Santos. motivou a vir para o Santos eram essas semanas abertas que nós vamos ter, né? Para mim poder interferir na equipe, né? No esporte ele teria mais semanas abertas. Porque quando você chega no meio do campeonato, quarta, domingo, é muito pouco o papel do treinador, né? É muito mais em vídeo, em análise, mas você não consegue praticar aquilo que você quer passar. E a gente pôde praticar, né? A gente praticou muito em cima do que o Fluminense vinha apresentando. Nós temos um departamento de análise, né? Tem eu, tem o Márcio, e a gente detectou e pudemos trabalhar pelo menos 3 ou 4 treinos, né? Para neutralizar aquelas jogadas na paralela cheia, que o Diniz chama, né? E não deixar eles inverter jogo, e não deixar eles progredir, e não ficar correndo atrás deles para eles abrirem os espaços e espaçar o nosso time, fazer uma marcação zonal, mas sempre pressão na bola. Algumas movimentações ofensivas já foram bem interessantes também. As substituições eu pude testar, a mudança de sistema que a gente teve com a entrada do Léo Batistão. Ficamos num 4-4-2 com o Ângelo de um lado, o Braga do outro, Léo Batistão e Marcos Leonardo por dentro. Aí 2 volantes, né? O Sandri e o Rodrigo. Dificuldade para avisar para o Sandri para ele descer um pouquinho, porque ele estava querendo compensar, né, o pênalti e ele saiu demais. Então, são detalhes que eu consegui, né, mostrar para eles. Importante aqui agora, até no sério também. Não sei se vocês perceberam, mas ele cita o que ele pôde treinar, né? O quanto que ele pôde treinar. Aí você percebe quando a parte boa, né? Porque é merda a gente falar disso num dia que a gente não gostou do resultado, mas o Fluminense é protagonista. O treinador que chegou no Santos, a primeira coisa que ele passou a semana inteira é estudando como neutralizar o Fluminense. Tipo, ele estudou isso. O foco dele na semana foi como neutralizar o Fluminense. Conseguiu, de certa forma. No mole do jogador dele, tomou o empate e aí a virada veio a reboque. Mas é interessante ver o protagonismo do Fluminense, né? Não só mostrar, mas praticar. Que a gente no Brasil, a gente consegue detectar, ver, mas nós não conseguimos praticar. A maioria dos treinadores não consegue, né? E aí tu vê no treinamento se aquilo ali vai andar, se não vai andar, se você pode fazer uma outra situação, até troca de jogador pela característica, né? Então foi isso, cara. A gente conseguiu trabalhar bem, elevamos a intensidade do treino, o volume de treinamento que eu preciso, mesmo eles não estando muito adaptados. O pessoal está um pouco assustado, né, com a quilometragem, com as acelerações, mas se a gente não se preparar... Quem era o treinador antes do Bustos? Do Santos? Só foi o Bustos e veio ele, não é? Porque se isso aqui realmente é verdade, isso quebra uma narrativa do treinador estrangeiro muito forte, não era? Foi o Bustos, passou o Marcelo Fernandes, que chama de presuntinho, né, se eu não me engano.
Olha isso aqui, assim, repassando o que ele vai Então falar. foi isso, cara. A gente conseguiu trabalhar bem, elevamos a intensidade do treino, o volume de treinamento que eu preciso, mesmo eles não estando muito adaptados. O pessoal está um pouco assustado, né, com a quilometragem, com as acelerações, mas se a gente não se prepara... Vocês perceberam a parada? Tipo assim, é óbvio, ele tá sendo até meio descortês nisso, mas dane-se, né? Ainda bem que ruim pra ele, que bom pra gente. Os jogadores, enfim, a galera do Santos tá assustada que ele elevou a quantidade de treinamento, tá treinando muito mais e forçando muito mais no treinamento do que um treinador estrangeiro. Porque, foi o Carille ano passado, mas esse ano foi o Bustos saiu veio Lisca. É aquela lógica, né? Às vezes a gente fala, bota estrangeiro num bolo, né? Nem todo treinador estrangeiro vai ter intensidade de treinamento. Parar assim, nós não vamos conseguir fazer no jogo. Talvez nesses 2, 3 primeiros jogos a gente sinta um pouco o aspecto físico no final, mas daqui a uns 15, 20 dias nosso nível vai estar bem maior, pode ter certeza, eu sei que eu estou fazendo. Meteu, eu sei que eu tô Última fazendo. pergunta. Tudo bem, Lisca? Boa noite. Ô, tudo meu bem? amigo, como Tudo é que tu bem? tá, meu velho? Boa Prazer sorte. te ver. Prazer é meu também. Boa sorte, eu não te vi. Muito obrigado. Nosso programa foi show, ficou legal Muito pra bom. caramba. Obrigado Muito obrigado. Obrigado por aquele espaço. isso. Você é demais. Muito obrigado, Lisca. Eu queria que você falasse, já que você falou muito daquele momento. Pô, eu conheço esse maluco, mas eu não lembro o nome dele. Acho que esse maluco é da ESPN ou da Fox, ele tava no Allianz Parque também. Eu me lembro quando você veio para o Santos, você dizia que seria um momento especial para você na carreira também, treinar um time gigante como é o Santos. Como é que foi vir aqui para Vila Belmiro pela primeira Essa aí Nós é... precisamos treinar aqui também, né? Porque eu trabalhei Assim, ele tem 23 minutos, a coletiva acaba com 27, essa é a última pergunta. Essa é a pergunta. Du Menezes, bem, me lembrar, de Du Menezes ou Du Menezes. Esse mesmo. Gente boa, bem gente boa. A última pergunta aí não interessa pra gente, né? Porque ele vai falar dele, da relação, do Santos e tal. Assim, interessante ver a coletiva de treinador adversário, né? Quando o treinador é um cara igual o Lisca que... e tal, fala muita coisa. Se for um encaixou, não encaixou, a gente não vê, não. Mas legal, interessante de ver o que ele falou sobre bloquear o Fluminense, de como ele focou nisso. E, claro, como falar 100 pontos, só com vírgula. Última pergunta, porque ele já respondeu todas as outras. Foram 4, cara, se eu não me engano. Uma coletiva de 23 minutos, mais ou menos, para 4 perguntas.